empresarial. Bom, vamos lá, eu vou fazer essa apresentação. Criamos aqui essa apresentaçãozinha, tá? A gente vai depois compartilhar aí com todos os que se inscreveram, tá bom? E qualquer dúvida aí, a gente no final aí podemos tirar um tempinho aí para a gente poder bater um papo e aprender também, né? Trocar experiências aí, tá bom? Bom, vamos lá, gente. Fiz essa apresentação aqui, ela tem, a gente até conversando com a Vitória, a gente até tinha pensado em talvez até modificar um pouco o nome dela, né? Porque o FAP, ele tem uma relação muito próxima, tá? E muito direta e interligada com uma outra sigla, tá? Nós vamos explicar ele mais à frente aqui. Bom, nós vamos abordar os seguintes pontos. Por que é importante falarmos de FAP e RAT, tá? O FAP e o RAT, nós vamos explicar mais à frente, tá? O que ele é e onde ele vai ter um reflexo na nossa vida cotidiana, tá? A gente vai ter a definição aí e os conceitos deles. Qual é a relação entre eles? O prazo de contestação, hipótese de contestação, e fizemos ali como último um tome nota, né, que a gente quer compartilhar aí algumas experiências que tivemos aí com alguns clientes, que foram interessantes, né, e que vocês podem levar aí para a vida de vocês, para a vivência de vocês, enfim, tá bom? Vamos lá. Por que é importante falarmos de FAP e RAT? Tá? Estes índices, eles estão diretamente ligados, tá, com a carga tributária incidente sobre a folha das empresas, ou seja, dos empresários, tá? O que acontece? Por que a gente está falando dessas siglas, está falando dessas obrigações, enfim? Primeiro que o FAP, nós trouxemos essa reunião hoje, né, para compartilhar experiências com vocês, porque entendemos que ele é pouco enfrentado e pouco discutido no ambiente empresarial, tá? Todos os anos, no mês de setembro, é divulgado a alíquota de cada empresa. Tá? A doutora Vitória vai entrar nessa questão de alíquota. Mas todos os anos, muitos contribuintes acabam recebendo essa alíquota, ou nem olham, nem observam ela, né? E acabam deixando de discutir, deixando de criar questionamentos, enfim. Tá? Então, primeiro ponto que o FAP está diretamente ligado ao RAT. Tá? O que isso quer dizer? São duas alíquotas que encarecem a carga tributária das empresas. Tá? As duas alíquotas que geram um aumento de contribuição aí. Outro ponto que a gente trouxe que é muito importante para a gente trazer essa questão do porquê falar do FAP e do RAT. A gente tem um cenário que é muito fácil de ser perceptível, né? Nós temos aí algumas empresas que talvez por um excesso de carga tributária, talvez um excesso de custo, o peso de se carregar aí, né, essas obrigações junto ao fisco, né, acabam deixando de investir, acabam deixando de trazer novas tecnologias, novos empreendimentos, novos implementos, né, até mesmo otimizar os próprios colaboradores, né, com aumento, com outras oportunidades, enfim. Então, a gente criou essa dualidade aí, que é a competitividade e a carga tributária reduzida. Por isso é interessante falarmos disso, tá? Outro ponto também que é muito interessante, que aí a gente começa a entrar mais no nosso dia a dia, que acaba sendo mais perceptível, é a questão da proteção de ações regressivas do INSS e dos colaboradores em outras esferas, tá? O que são essas alíquotas? São alíquotas que elas decorrem de acidentes de trabalho ou doenças ocupacionais. Então, muitas vezes a gente acaba se deparando com cenários em que o colaborador acaba por uma doença ocupacional, por talvez um agravo, enfim, ele acaba ingressando com uma medida judicial contra a empresa, contra o empregador, pedindo danos morais, dentre qualquer outro pedido que ele possa fazer, tá? Então, isso está ligado a FAP e RAT também, tá bom? O que a gente tem? Segurança no ambiente de trabalho, tá? O que é segurança no ambiente de trabalho?
O FAP e o RAT, ele tem como finalidade criar aí um ambiente de gerar uma maior segurança para o trabalhador, né? Em contrapartida de uma menor alíquota de contribuição previdenciária, tá? E também gerar uma certa proteção, tá? Para que os colaboradores possam evitar aí doenças ocupacionais, acidentes de trabalho, enfim, tá? O que a gente tem também? Um dos objetivos dele, indiretamente, é criar atmosfera para que as empresas possam evitar acidentes e afastamentos, tá? Não é, não é muito difícil de entendermos que um colaborador afastado, seja pelo tempo que for, 15 dias, 30 dias, um mês, enfim, independente do agravo, independente da doença, é um custo expressivo para a empresa, né? A vacância de um colaborador gera aí talvez uma alteração de logística, atrasos de diversos tipos de obrigações, enfim. Então, sabemos que é caro e é custoso, né? Nós temos também aí a estabilidade temporária, tá? E um conceito que eu acho muito interessante na nomenclatura dele, que é o presenteísmo, né? Isso nós vemos muito no dia a dia em diversas empresas, tá? Nós temos aí, por exemplo, um colaborador que é afastado, tá? Ele é afastado aí das suas funções por qualquer tipo de doença, qualquer tipo de agravo, e ele é obrigado a retornar ao trabalho. O empregador é obrigado a admiti-lo, né? Essa admissão dele, muitas vezes, ele não pode voltar para a própria função. Então, se nos depararmos com a situação de um colaborador que tem uma remuneração muito boa, não pode voltar para a função dele, e ele deve ser submetido a uma outra função, muitas vezes com valor de salário menor do que ele ganhava, isso é chamado de presenteísmo, tá? Então, esses são alguns conceitos que direta e indiretamente estão ligados ao FAP e ao RAT, tá? Então, o que nós temos aqui? Eu acho que a Vitória pode entrar agora já nos conceitos do RAT, né? Isso. Boa noite, gente. Meu nome é Vitória. Eu vou seguir aqui com a apresentação, então. Começar aqui falando um pouquinho sobre o que é a RAT. A RAT, na verdade, ela é uma alíquota de contribuição previdenciária. A sigla dela significa Risco Ambiental do Trabalho. E ela serve, a função dela é justamente custear benefícios previdenciários pagos pelo INSS quando a gente tem muitos acidentes dentro de um segmento de alguma atividade, por exemplo. Harrison, é melhor você desligar o seu microfone, porque eu acho que está dando interferência. Volta o slide, por favor. Obrigada. Por ela ser uma contribuição previdenciária, com a função de custear esses benefícios decorrentes de acidentes, ela é calculada com base exclusivamente no KNAI de cada empresa. Então, de acordo com o risco daquela atividade, é a alíquota que a gente vai ter da RAT. Daí a gente colocou aqui, né, então, que por uma atividade considerada de risco leve, a alíquota vai ser de 1%. Já uma atividade considerada de risco médio, a alíquota seria de 2%, e uma atividade considerada risco grave, de 3%. Então, ela vai seguir exatamente o KNAI de cada atividade, cada segmento tem um risco, né, para o trabalhador, e não só isso também, com base em estatísticas, dentro daquele segmento, de acordo com os acidentes de trabalho, doenças ocupacionais que ocorrem diante daquela atividade, que a Previdência Social fixa essa alíquota. Pode passar, por favor. Então, a gente acabou de ver, né, que o RAT, ele é uma alíquota fixa, de acordo com o KNAI daquela empresa, e já o FAP, ele não é fixo.
todo ano a Previdência Social, ela recalcula. Com base em quê? Com base em acidentes do trabalho e doenças ocupacionais que aconteceram dentro daquela empresa durante um determinado período, que no caso são de 2 anos. Então, dentro desses 2 anos, a Previdência Social vai considerar os acidentes que aconteceram naquela empresa e ela vai fixar o índice do FAP. O FAP, ele vai incidir em cima do RAT. Então, além da alíquota fixa, que a gente acabou de falar, de 1, 2 ou 3%, ela pode ficar ou o dobro, né, do que ela já é, ter um acréscimo aí de 100%, às vezes até mesmo, como a gente vai ver um pouco mais adiante, ela pode até reduzir pela metade. E aí, quando a gente pensa em acidente de trabalho, às vezes, muitas vezes o que pode vir à nossa mente de forma automática é a estabilidade, né? O empresário pode pensar, nossa, por um ano, pelo menos, eu não vou poder demitir aquele funcionário se eu precisar. Mas não é só isso, né? Quanto mais acidentes tiver dentro daquela empresa, também há um aumento considerável nos encargos fiscais, porque o RAT e o FAP, eles incidem sobre a folha de pagamento. Pode passar, por favor. Agora falando um pouquinho sobre o índice dele, né? Como que ele é calculado. Através de uma fórmula do Ministério da Previdência Social, e todo ano é aplicada essa fórmula para definir o FAP daquela empresa. E o resultado dele vai variar de 0,5 a 2. Então, por exemplo, se a gente tem uma alíquota do RAT de 1%, e a Previdência Social calculou o FAP como 2, ele vai multiplicar essa alíquota do RAT. O que isso significa? De 1%, eu vou passar a pagar 2%. Então, eu tive um acréscimo de 100% sobre aquela alíquota que vai incidir sobre a folha de pagamento. No final das contas, é uma conta muito alta, né? Dependendo de quantos funcionários tem a empresa, dependendo de qual o valor total dos salários pagos, né? Então, a gente está falando aí de 1, 2%, mas no final das contas é realmente um acréscimo bem considerável. E o FAP, ele é medido, então, de acordo com o número de acidentes, né, enquanto o RAT é medido de acordo com o risco. Mas não é só isso, o FAP, ele vai custear esses benefícios previdenciários que o INSS tem que conceder quando tem um acidente ou uma doença ocupacional dentro daquela empresa. E justamente por isso que se uma empresa ela tem um bom investimento em uma política, né, de prevenção de acidentes, ela vai ter uma redução desses encargos. Pode passar, por favor. Daí a gente colocou aqui um pouquinho sobre qual a metodologia do cálculo do FAP, né? Quais dados a Previdência Social utiliza para poder ter esse resultado do FAP. Um dos mais comuns aí, né, o primeiro, é a CAT. Toda vez que tem um acidente de trabalho dentro de uma empresa, a empresa ela tem que emitir esse documento, que é justamente informar o que aconteceu, como que se deu o acidente, que horas, enfim, ela vai comunicar esse acidente através da CAT e, eventualmente, vai encaminhar esse trabalhador para o INSS para fins de afastamento, enfim. Mas não é só isso também, porque tem alguns casos que é considerado um acidente, mesmo sem ter sido emitida a CAT. Então, por exemplo, um trabalhador tem um afastamento, teve algum problema de saúde, um agravo, e ele teve um afastamento, ele vai até o INSS para realizar a famosa perícia.
Durante a perícia, o perito do INSS, ele pode considerar que aquele agravo, que aquela doença teve uma natureza acidentária. Então, com base nesse fato, a Previdência Social também utiliza esse dado para fins do FAP. Então, não é só a emissão de CAT. Outro dado interessante também é que o FAP vai considerar a data que o INSS concedeu o benefício, né? É a DDB, a data de despacho do benefício. Então, por exemplo, se tem um trabalhador que ele tem pede um benefício hoje, né? Tem aí uma doença, um acidente, e ele pediu um benefício hoje lá no INSS. Não é necessariamente hoje que esse fato vai começar a contar para fins do cálculo do FAP, porque a gente que atua bastante nessa área, a gente sabe que o INSS acaba demorando bastante tempo, né? Pode demorar aí uns 3 meses para conceder um benefício. Então, por exemplo, pode ser que no cálculo do FAP hoje, esse benefício não entre só no cálculo do ano que vem, tá? Outros dados também que a Previdência Social utiliza são os vínculos, as remunerações, atividades econômicas, admissões, graus de risco, rescisões e afastamentos, todos esses dados que são declarados na GFIP. E, além disso, também a expectativa de sobrevida. E esse aqui é muito interessante, porque ele vai levar em conta as estatísticas de vida, né? A expectativa de vida do brasileiro. Hoje em dia, né, sem considerar ser homem ou ser mulher, a expectativa de vida aí anda na média de 76 anos. Então, por exemplo, uma pessoa que tem 30 anos e se acidentou, o INSS vai calcular que por mais 46 anos ele vai ter que pagar aquele benefício. Então, no final das contas, é um valor que vai ser muito alto, o valor a ser gasto pelo INSS, né, pelos cofres públicos, é um valor muito alto. Então, por isso que ele considera também a expectativa de sobrevida. Eu tentei passar. E agora, benefícios que o INSS considera para fins do FAP. Vou falar um pouquinho sobre cada um deles. Auxílio-doença por acidente de trabalho, então, ocorreu um acidente de trabalho, e essa pessoa precisou ficar afastada aí das atividades porque teve uma redução da capacidade, né? Teve uma perda da capacidade laborativa durante determinado período, vai precisar ficar em afastamento. Esse benefício, ele é considerado. Outro benefício, aposentadoria por invalidez por acidente de trabalho. Nesse caso, o trabalhador se acidentou e aí ele teve uma redução total da capacidade laborativa, ele vai ficar basicamente o resto da vida sem poder trabalhar. Nesse caso, embora a gente saiba que, na verdade, a aposentadoria por invalidez, ela não é vitalícia, né, porque pode acontecer de ter o retorno dessa capacidade, né, ele pode vir a ser habilitado em algum momento, mas, na verdade, na prática mesmo, é como se fosse vitalícia. Então, é um benefício muito caro, pago pelo INSS, então, por isso que ele é considerado no cálculo do FAP. Outra coisa também é a pensão por morte por acidente de trabalho. O trabalhador se acidentou e ele veio a óbito. O INSS ele vai pagar o benefício para os dependentes desse trabalhador, né, para que eles não fiquem desamparados. E o auxílio acidente por acidente de trabalho é um pouco diferente do auxílio doença, porque não necessariamente ocorrer um afastamento daquele trabalhador. Porque o auxílio acidente, ele tem uma natureza que é como se fosse uma indenização.
houve uma redução da capacidade daquele trabalhador e ele acumula esse benefício junto com o salário. Então, é como se fosse uma indenização mesmo. E também é considerado para fins do cálculo do FAP. Pode passar. Daí, falando agora um pouquinho sobre a relação entre esses dois índices. Então, a gente começou falando que o RAG, ele advém diretamente do risco de atividade daquela empresa. Então, ele vai vir do CNAE e ele vai ter uma alíquota de 1, 2 ou 3%, utilizados para custear, né, benefícios previdenciários que podem ser decorrentes daquela atividade, de acordo com o seu risco, de acordo com o risco daquele segmento. E o FAP, a gente viu que ele é calculado necessariamente de acordo com o número de acidentes e o número de doenças ocupacionais que ocorreram naquela empresa dentro de determinado período, que é o período de 2 anos. Os dois juntos, eles vão formar, então, uma alíquota final que vai incidir sobre a folha de pagamento. E um dado que é interessante é que quanto mais a empresa investe em saúde e segurança ocupacional, ela reduz esses encargos. Por quê? Como a gente viu, o FAP varia de 0,5 a 2. Então, ele tanto pode dobrar a alíquota do RAT, quanto ele pode diminuir pela metade. Então, uma alíquota do RAT de 3% numa atividade considerada de risco grave, o FAP pode diminuir para 1,5%, por exemplo, né? Se aquela empresa não teve nenhum acidente naquele período, né? E como que a empresa previne esse tipo de coisa, esse tipo de ocorrências, né, de acidente? Justamente investindo em saúde e segurança ocupacional. Então, esse investimento, no final das contas, ele tem essa vantagem de reduzir encargos para a empresa. Por enquanto é isso a minha parte, né? Agora o Edson ele vai falar um pouquinho sobre o prazo e forma de contestação. Microfone. Me perdoe. Eu vou voltar porque é o seguinte, como vocês bem viram, né? Quando a gente está falando de FAP, RAT, nós já temos aí que as siglas dele já causam uma certa confusão aí do que é o que, né? Vou tentar sintetizar aqui para vocês. Toda empresa que tenha funcionários, mensalmente, ela é obrigada a pagar o RAT. Tá? Então, se vocês perguntarem para os contadores de vocês, se vocês olharem aí as GFIPs das empresas que vocês trabalham, enfim, vocês vão observar que você vai ter o RAT mensalmente lá. Tá? Esse RAT ele vai variar. Se houver um maior número de acidentes, você pode ter um RAT mais elevado. Tá? Se você está dentro aí de um segmento aí, de acordo com o seu CNAE, né, que possa gerar aí um aumento desse risco de acidentes, né, você também vai ver que o seu RAT vai também oscilar para cima, ou seja, vai aumentar a alíquota, você vai ter uma contribuição maior. E o FAP, onde vem? O FAP ele é a cereja do bolo que a Previdência Social criou, tá, para poder observar os últimos 2 anos, né, Vitória, da empresa, para que a empresa seja analisada. Então, vão analisar a empresa para falar, bom, você teve algum benefício que nós tivemos que pagar? Qual o índice de acidentes que você tem? O que você fez? O que você não fez? Enfim, então, a cada ano, você vai ter aí uma alíquota aplicada de forma individual, ou seja, o RAT é mensalmente que você vai pagar e vai variar de acordo com o índice de acidentes. E o FAP é vamos colocar como uma penalização, talvez?
se você tiver um número maior de acidentes, se você talvez for descuidado, não tiver investimento em segurança do trabalho, não tiver aí adoção de medidas, né, para que evite esses acontecimentos e evite que a Previdência Social tenha que arcar com isso, tá? A gente vai trazer um número aqui interessante, até ia trazer no final da apresentação, mas acho que ele é prudente. Nós tivemos um caso de um cliente que no ano de 2009 ele teve o INSS concedeu um benefício para uma pessoa jovem. A pessoa perdeu uma parte de um dos dedos, salvo engano, acho que é o dedo médio, enfim, não lembro. E com a perda desse dedo, ele passou a receber um benefício vitalício, porque ele teve uma redução ainda que pouca da capacidade laborativa, né? O que isso trouxe em números para esse cliente, né? No ano de 2022, esse cliente, ele observou que ele deveria arcar, repito, o benefício concedido em 2009, que a empresa nem sabia, nem estava envolvida no processo. No ano de 2022, ela descobriu que ela deveria arcar com 350 mil reais com o aumento da sua carga, da sua contribuição aí previdenciária, né, ou seja, da sua carga tributária, a mais por causa desse evento. Então, assim, é expressivo. Quando a gente fala de um evento morte ainda, esse universo ele aumenta muito mais, né? Porque você vai ter que considerar filhos, ter que considerar esposa, enfim. Tá? Eu vou voltar aqui para a nossa apresentação, tá? Bom, vamos lá. Aqui a gente trouxe uma, uma diferença, tá? Essa aqui é uma telinha que ela surge aí quando a gente vai fazer a consulta do FAP, tá? Então a gente trouxe aqui uma consulta, são empresas distintas, tá? Segmentos distintos, mas só para vocês entenderem. E nesse caso, o primeiro exemplo, a empresa ela tem 0,5 de FAP. 0,5 de FAP é o índice mais baixo, então não teve tanta variação assim na contribuição previdenciária dela. Já outra empresa que no ano de 2022 teve um aumento de 1,54, ela teve um aumento bem expressivo, porque se pensarmos que 0,5 é o mínimo, ela triplicou aí a penalização que ela teve em virtude de acontecimentos anteriores, tá? Bom, vamos lá. O que acontece? A minha empresa visualizou que o índice do FAP dela está alto. O que ela pode fazer? Tá? É importante ela observar que ela pode contestar, tá? É claro que a contestação ela deve ser analisada, deve ser estudada, tá? Mas ela pode contestar. E como ela pode fazer essa contestação? Do dia 1º de novembro até o último dia de novembro. Esse é o prazo anual que a Previdência Social dá para todas as empresas que têm visualizam aí a sua alíquota e não concordam com ela, né? Podem apresentar aí os seus recursos, tá? E o que gera? Esse recurso ele é apresentado, ele tem um efeito suspensivo sobre essa alíquota, tá? A gente não vai entrar nesse mérito de eficácia de processo administrativo, mas ele gera um processo. É um processo administrativo, mas é um processo, tá? Demanda manifestações, pode ter, você deve já apresentar provas, enfim, tá? A gente não vai entrar muito nesse mérito, até que não é o nosso objetivo, tá? E o que acontece? E se a empresa deixar de contestar? Ah, eu perdi o prazo, minha contabilidade não conseguiu puxar tempo, não consegui analisar, não consegui levantar provas, enfim. A empresa pode discutir isso judicialmente. Existe essa possibilidade da empresa ingressar com a medida judicial com o objetivo de se discutir essa alíquota, tá? O que a gente trouxe aqui, tá, gente? A gente não trouxe um rol de teses que podem ser feitas, a gente trouxe alguns exemplos do que pode ser discutido com relação ao FAP, tá? A gente tem aí, por exemplo, acidente de trabalho sem concessão de benefício. É comum que se tenha acidentes que o colaborador fica até 15 dias, tá? Ele fica afastado. Por exemplo, ele tem um atestado de 10 dias, de 6 dias, 8, enfim. Esses tipos de acidentes, eles não devem entrar na conta do FAP.
tá? Ainda que tenha um CAT emitido, tá? O CAT ele é emitido para qualquer acidente, independente do tempo que ele fica fora, tá? A gente tem acidente de trajeto. Já vimos aí também que, apesar de ter uma disposição, uma resolução de que não deve ter incidência, acidente de trajeto no cálculo do FAP, tá? Nós vimos aí que alguns consideram esses acidentes, tá? Concessão de benefício para trabalhador já desligado. Então, muitas vezes o colaborador, são situações distintas, eu vou até trazer um exemplo aqui para vocês, tá? O exemplo que eu dei que o colaborador lá atrás tinha conseguido um benefício em 2009, ele ainda era um colaborador dessa empresa. Mas agora imagine um colaborador que sai da empresa, passa um curto espaço de tempo, ele sofre ali um agravo, uma doença, qualquer coisa do gênero, e por algum motivo, por um equívoco, o INSS faz a vinculação dele como sendo ali se estivesse envolvido esse acidente com a relação de trabalho dele, tá? E a gente também tem aí alguns pontos que verificar a inconsistência ali das informações que foram prestadas, do que o INSS está considerando para fins, né, de aplicabilidade aí de uma alíquota maior aí para FAP, né? Então, assim, são alguns pontos que a gente entende que são interessantes para serem analisados para fins de contestação de uma alíquota maior, tá? Vou correr aqui para a gente dar tempo, que a gente quer ser bem objetivo. O que a gente fez, tá, gente? A gente criou esse tome nota. Esse tome nota ele é interessante por quê, tá? Eu volto no começo da nossa reunião. Eu até agradeço aí a participação de todos para poder discutir esse tema, que é um tema caro, tá? É um tema complexo que é importante de ser enfrentado, tá? Então, vamos lá, a gente tem uma carga tributária elevada numa folha de salário. O que a gente poderia fazer? Primeiro, existe a possibilidade de se revisar aí, né, a codificação e tipificação do que foi concedido. Então, por exemplo, o meu colaborador teve um acidente de trajeto e deram um benefício acidentário para ele. Seria interessante recorrer dessa decisão, desse benefício, para fins de corrigir isso, tá? Um colaborador, ele exercia uma função e ele se machucou de uma forma, vou dar um exemplo que é muito claro, foi muito grande essa discussão na pandemia, né? Home office, colaboradores trabalhando de casa. Imagina que colaboradores que tropeçam na escada dentro de casa, enquanto vão pegar água, questionavam que isso era um acidente de trabalho, porque eles estavam na hora de trabalho, né? Ainda que dentro da sua casa. Então, assim, esses eventos são eventos que a gente deve enfrentar para entender se o tipo de benefício está correto, o código desse benefício está correto. Então, aí são alguns pontos que todo empresário deve interpretar toda vez que chegar uma cartinha ou um funcionário com uma entrega da cartinha, falou, eu estou sendo afastado pelo INSS por esse motivo. Então, é interessante olhar isso, tá? Outro ponto interessante também, empresas que tenham a matriz e filial e exerçam atividades distintas. Isso é muito importante, tá? A gente estava até discutindo antes da apresentação aqui, um exemplo. Imagine um escritório administrativo na Avenida Paulista que está utilizando o KNAI de uma empresa de explosivos. E esse escritório tem muita gente no escritório. Uma empresa talvez grande, que tivesse demanda de muita gente. Será mesmo que o escritório administrativo, uma filial, ele vai gerar tanto risco assim quanto a fábrica que vai produzir, talvez a dinamite, enfim? Aí é interessante observar esse confronto aí das atividades e o KNAI, né? Isso é muito importante aí para se fazer um planejamento. Vou fazer uma matriz, vou fazer uma filial. Qual é o KNAI que eu vou ter, né? Uma das principais preocupações quando você constitui uma empresa. Qual é a minha atividade? Qual é o meu KNAI? O que eu faço efetivamente, né? Os nossos clientes sabem, a gente tem muita discussão sobre essa questão de KNAI, porque não é só incluir atividade. A atividade pode ter vários reflexos, várias fiscalizações que talvez você não queira,
E isso vai envolver também a questão previdenciária. E, adicionalmente, se você incluir um KNAI de uma atividade que ela é nociva, ou seja, ela gera um prejuízo para trabalhadores, consequentemente, você vai pagar mais imposto só por causa disso. Então, é importante observar isso. Tá? E outro ponto que a gente trouxe também é a questão da individualização do RAT. Por que individualização da RAT? A RAT, ela é como disse, ele é um critério divulgado pelo Previdência Social, e só que ele não é justificado para as empresas e para os contribuintes, tá? Ele é tido como, ó, a partir de hoje você é 5, a partir de hoje você é 1, a partir de hoje você é 2, desculpa, você é 1, você é 2 ou você é 3. Ponto. Então, muitas vezes, você acaba, talvez pela atividade, talvez pelo KNAI, talvez pelos seus concorrentes, pelo seu cenário econômico, né? Sofrendo um aumento de carga tributária, sendo que você coloca na porta da sua empresa, na porta da sua loja, na porta da sua construtora, enfim, aquela plaquinha que a gente vê muito por aí, né? Estamos há tantos dias sem acidente de trabalho. Né? Então, assim, é importante observar aí, será que isso está certo? Essa alíquota está ok ou não? Eu tenho aí, por exemplo, coeficiente de frequência. O que é coeficiente de frequência? A frequência de acidentes que ocorrem em um determinado período. Será mesmo que eu tenho que pagar tanto imposto se eu tenho a frequência tão baixa? Eu tenho coeficiente de gravidade. Eu tenho um monte de acidentes de trabalho que são lesões simples. Os colaboradores voltam sem nenhum tipo de dano permanente, sem nenhum tipo de lesão, nada. Será que eu preciso ter uma alíquota tão grande? Né? E a questão do coeficiente de custo. Como a gente disse, o RAP e o FAP nada mais são do que a contraprestação que o INSS quer para poder custear os benefícios. Né? Então, muitas vezes você tem uma carga grande, uma carga tributária elevada, e se teve ali benefícios curtos, pequenos, talvez aí a conta não esteja fechando em benefício da empresa, mas sim do INSS. Então, a gente trouxe esses pontos aí que são interessantes para toda vez que vocês observarem uma GFIP, né, ou seja, folha dos seus funcionários, verificarem, né, ou da empresa que você trabalha, verificarem. Será que esse RAT tá ok? Será que o FAP nesse ano, dá tempo ainda de ver, será que o FAP, ele tá adequado, não tá? Por que será que eu tive essa classificação, né? Então a gente trouxe essa discussão porque entendemos que ela é cara, ela é expressiva, e muitas vezes, voltando até no começo ali da apresentação, se você parar para pensar que uma ação regressiva do INSS, por exemplo, é uma ação que ele pode chegar a fazer o cálculo, no caso da expectativa de vida, como a Vitória mencionou, né? Quanto eu tenho que pagar de benefício? 500 mil, 800 mil, 1 milhão? Esse é o valor que o INSS vai entrar, vai juizar contra a empresa. Então, imagina que já é difícil se ter uma empresa no Brasil, a gente já tem problema de concorrência, questão de carga tributária, complexidade tributária, N problemas, problemas na esfera trabalhista. Imagina o INSS ficar batendo na sua porta para falar, olha, tem uma açãozinha aqui que você vai me dever, você tem que me pagar tanto por esse benefício. Acaba sendo um pouco complicado, né? Então, trouxemos essa discussão exatamente para isso, para alertá-los, trocarmos essas figurinhas aí sobre o quão importante é o RAT e o FAP na vida das empresas. Tá bom? Eu que agradeço, vou deixar esse obrigado aqui. E eu prometi para todo mundo aqui, gente, que eu seria aí breve, né, que a gente teria uns 45 minutos e até abriria aí para a gente poder trocar figurinhas aí, tá? Acho que a Vitória levantou a mão. Vitória, pois não. Não, é que você falando sobre a questão do nexo técnico, né? Eu lembrei que teve aquele caso aqui no escritório, né, que um trabalhador de uma empresa, ele, na verdade, sofreu um acidente de moto e era final de semana. Então, realmente, assim, não tinha nada a ver com a empresa, né? Não foi nem assim no trajeto da casa para a empresa e empresa para casa. Foi
totalmente alheio. E ele ficou afastado por um período e o INSS concedeu, então, auxílio-doença durante esse afastamento. Só que na concessão, ele recebeu auxílio-doença acidentário, como se ele tivesse sofrido um acidente de trabalho. Então, a gente teve que apresentar uma contestação desse nexo, nexo técnico, né, do INSS. Isso é relevante porque o que acontece, né? Qualquer acidente que decorra do trabalho, o contrato de trabalho fica suspenso. Então, se esse colaborador ficar 2, 3, já vimos casos de colaboradores afastados por 15 anos, né, Vitória? 15 anos que ele só saiu para o benefício de a aposentadoria por invalidez. Então, a empresa ficou 15 anos entregando cesta básica, mantendo todos os benefícios que ele teriam ali. Às vezes até uma empresa não dura nem 15 anos. Imagina você ter aí 1, 2, 3, 4 funcionários. Acaba sendo caro, né? Acaba sendo bem expressivo aí essa disposição. Que talvez se lá atrás tivesse obtido, sem entrar no mérito desse caso, talvez discutido ali esse benefício concedido, talvez o agravo que tenha acontecido, enfim, talvez pudessem reduzir aí ou ter algum tipo de segurança aí para essa empresa, né? A gente, infelizmente, acaba se deparando aí também com eventos, né? Muitas vezes o colaborador não tem nenhum tipo de doença, acaba conseguindo um atestado ou algo do gênero e, enfim, isso acaba sendo muito caro para a empresa. Isso afeta a competitividade, afeta todo o ambiente social, até o empresário deixa de ter esse âmago de investir, de competir, de fazer a empresa girar, né? Enfim, gente, eu quero abrir aí para todo mundo aí para a gente poder trocar figurinhas aí. Nosso objetivo é encerrar às 7 horas, tá? A gente quer fazer reuniões curtas aí. Eu deixo aberto aí para quem quiser compartilhar alguma coisa, até se tiver alguma dúvida também. Será que explicamos bem, Vitória? Acho que não ficou nenhuma, restou nenhuma dúvida para ser esclarecida. Não, legal, gente. O nosso objetivo de verdade aqui, tá? É trazer essa discussão, na verdade, compartilhar, na verdade, que se vocês saiam dessa reunião com talvez um pouquinho de conhecimento, né? Enfim, como eu disse, é um tema complexo, é um tema que envolve muitas normas. Eu acho que talvez vocês vão se deparar aqui com essa questão do tipo, pô, ele falou tanto de FAP, RAT, eu já me perdi já nisso, mas o importante é observar a folha de salário, tá? E observar com cuidado os benefícios concedidos, tá? Às vezes o INSS erra, como a Vitória bem mencionou, pelo código. Isso é simples, uma coisa altamente simples. Só que é simples, só que acaba sendo caro para a empresa, né? Então, eu agradeço demais a atenção de vocês, eu até convido vocês aí para sugerir temas aí, né? Que talvez sejam de interesse aí para a gente poder fazer. A gente quer fazer aí com uma certa periodicidade aí esse tipo de evento para trazer aí conhecimento e também que possamos aprender um pouco. Tá bom, gente? Eu agradeço demais aí e espero que, se tiver qualquer dúvida também, aí depois a gente está aí à disposição. Eu vou mandar essa isso mesmo, viu, Ayrton? É isso mesmo, a gente tem que prestar atenção mesmo nas GFIPs e nesse tipo de acidentes. Obrigado, agradeço demais. E, bom, a Bárbara pediu para repetir o prazo de contestação, tá? Para quem tem empresas, para quem trabalha em empresa, e para quem conhece o sistema empresa também, que é bom a gente compartilhar conhecimento, né? Vai se encerrar, começa agora dia 1º e se encerra no dia 30, tá bom? Gente, agradeço demais o tempo de vocês aqui. Espero que tenha sido. Opa, pois não, acho que o Ed Carlos. Pode falar, Ed, só habilitar o seu.
só habilitar a sua câmera e seu fone, pode falar. Ed? Oi, doutor. Não sei se vocês acham que o senhor não é o Ed, é o Rogério da Rock, tudo bem? Ô, Rogério, desculpa. Então tá bom, tranquilo. Eu tô até dentro do carro aqui que eu tô retornando. Não, mas na verdade a minha dúvida, o que eu ia perguntar foi exatamente de um exemplo que aconteceu numa empresa com relação a um acidente de moto, que aí a doutora acabou colocando o exemplo aí, né? A diferença entre ser no trajeto ou se for, né? Ele tá à noite no fim de semana passeando, né? Então prestar atenção nisso, né, nessa questão. Era bem isso que eu ia perguntar, né? Não, ótimo. Que bom que foi respondido aí. Eu acho que o Ed Carlos também levantou a mão. Ah, tá bom. Perdão. Então tá. Eu acabei nem Oi, levantando a Redson. mão, né? Tudo bem, Ed? Boa noite, boa noite. Não, era para agradecer mesmo e parabenizar, que foi muito esclarecedora a reunião aí. Como comentei com você, tinha bastante dúvida relacionada a isso e deu um norte aqui, deu uma clareada legal. E sugeri um tema aí, você falou bastante de GFIP, acho que questão de aposentadoria especial, questão de ruído, essas coisas, eu acho que tá aí pairando muitas dúvidas aí nos profissionais da área, eu acho que era um tema legal para estar discutindo aí futuramente. Tá joia? Tá, joia. Não, tá anotado aqui, ó. A doutora Vitória, acho que já até tomou nota ali já. Tá bom? Agradeço demais aí. Espero fico feliz que a gente possa ter desmistificado um pouquinho aí esse tema aí, que, enfim, a gente sabe da complexidade, a gente sabe que do dia a dia é uma correria muito grande pra gente, né? Mas que bom que a gente pôde compartilhar aí com vocês, tá? Agradeço Certo. demais aí a todos. Se tiverem dúvidas, tá? A gente está à disposição. E vou mandar a apresentação para todo mundo aqui também, tá bom? Obrigadão, valeu, um abraço. Até mais, gente. Tchau, tchau. Obrigada, boa noite.